Situação muito corriqueira, a pessoa faz uma colonoscopia, principalmente pacientes acima dos 40 anos, e no laudo diagnóstico vem ali doença diverticular ou diverticulose. E as pessoas ficam um pouquinho na dúvida o que é isso, né? Se é diverticulite, aí já lembram de algum caso de famosos aí que tiveram diverticulite, tiveram problemas com relação a isso. Então eu vou explicar um pouquinho nesse vídeo qual é a diferença dos três, por que a pessoa tem isso, o que acontece. Então os divertículos, como eu disse, eles são mais frequentes acima dos 40 anos e à medida que o tempo vai passando ficam mais prevalentes ainda nos laudos diagnósticos. Então o divertículo é como se fosse o resultado de uma fraqueza da parede intestinal. E aí, essa fraqueza no intestino vai formando como se fossem alguns buraquinhos, uns buraquinhos assim no intestino, e esses buraquinhos aparecem nos exames aí, nos exames seja de colonoscopia, seja de tomografia, você consegue vê-los. Se você apresenta isso, mas você não tem nenhum sintoma, você tem diverticulose. Esse é o primeiro ponto. Se você tem algum sintoma, você tem doença diverticular. Então, na verdade, a diferença entre doença diverticular e diverticulose é o fato de ter algum sintoma ou não. E que sintomas são esses? Os principais: pode haver dor abdominal e sangramento. Então, o paciente pode apresentar sangramento pelas fezes, isso é relativamente comum. Felizmente, o sangramento na doença diverticular é um sangramento que, em geral, é autolimitado, ou seja, ele para sozinho. Normalmente, a pessoa vem com essa história, eu sangrei ali nas fezes 2, 3 dias, depois parou sozinho. E a gente faz a colonoscopia e identifica ali que, na verdade, a fonte desse sangramento era a doença diverticular. E aí existe uma terceira situação, que é uma situação mais grave, que é a diverticulite. Então, diverticulite é quando a paciente apresenta um quadro agudo. É uma dor muito forte no lado esquerdo, abaixo do umbigo. Então, fica abaixo do umbigo, do lado esquerdo, no abdômen. A pessoa apresenta uma dor muito forte, pode apresentar uma distensão, quer dizer, a barriga tende a ficar mais endurecida, né? E febre. Então, se a pessoa tem isso, ela deve imediatamente procurar o pronto-socorro. Ela precisa ser examinada, ela precisa ser avaliada. Existem alguns sinais que são sinais típicos que o médico pode identificar no exame físico e possivelmente essa paciente vai precisar fazer exames de urgência, fazer alguns exames de laboratório, fazer uma tomografia para chegar ao diagnóstico de diverticulite. Na imensa maioria das vezes, a diverticulite é tratada em casa, com antibióticos. Mas, às vezes, de acordo com a evolução, no grau 2, grau 3, grau 4, a pessoa aí sim vai precisar internar, fazer uso de medicações na veia e raramente precisa até de cirurgia para se resolver esse problema. Então, é muito difícil, é muito raro que a pessoa com diverticulose evolua para diverticulite, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para evitar que a diverticulite aconteça. A primeira delas é na alimentação. Então você deve ter uma alimentação rica em fibras, uma alimentação com bastante fruta, bastante verdura. Então você deve fazer isso, bastante líquido também e evitar o açúcar, né? O excesso do açúcar pode piorar um pouquinho esse quadro da doença diverticular. Um grande mito dos divertículos é a questão dos grãos. Então, provavelmente, você deve conhecer alguém que falou para você, você tem divertículo, então você não pode comer semente, você não pode comer semente do tomate, semente da uva, semente, enfim, de qualquer outra coisa. Isso caiu. Então, existem vários estudos recentes que mostram que não existe nenhuma relação entre você ingerir sementes, ingerir grãos e ter diverticulite ou ter alguma complicação. Então, sim, está liberado. Eu costumo dizer para meus pacientes que a única semente que ele não pode comer é a semente do abacate, né? Mas as outras está completamente liberado. Você pode sim ingerir sem problema nenhum para o seu intestino.